é de hoje que a educação é vista como uma das principais soluções para se resolver muitos dos problemas da sociedade brasileira. Mas e como é ser professor hoje no Brasil? É para falar sobre este assunto que estão conosco a coordenadora do curso de Química da Unifra, Aline da Silva, o coordenador de estágio do curso de Química da Unifra, Márcio Martins, e a professora do curso de Letras, também da Unifra, Célia de la Meia. Bom, muito obrigada pela presença de vocês todos aqui nesse momento, né? Onde nós discutimos um assunto que volta e meia vem à tona novamente na mídia, né? Que é a questão da educação e o ser professor hoje. Então eu começo perguntando, por que cada um de vocês escolheu ser professor e qual é a missão do professor hoje no Brasil? Por favor, Aline. Bom, eu escolhi a profissão de ser professor por influência na família, que eu tenho meus tios, minha mãe também é professora, e eu sempre me criei, sempre envolvendo, vendo a mãe com as atividades, realizando trabalhos, então isso foi me envolvendo, e como também eu tenho uma família que nós somos em 5 irmãos, então nós mesmos nos ajudávamos na parte de aprendizado das disciplinas, então mais foi parte mesmo por influência familiar. Célia. Bom, eu não me penso sendo um outro profissional, né? Sempre me conheci com essa ideia de ser professora, de poder efetivamente atuar, modificando ou colaborando muito com a sociedade hoje. Então, assim, eu nunca tive a intenção, ou mesmo quando pequena, as minhas brincadeiras sempre foram voltadas para esse ser. Embora não tenha na família outros professores, mas sempre foi uma questão muito pessoal, né? Eu creio assim que eu não saberia e nem tenho interesse em fazer outra atividade que não seja atuar como professora. Seria uma questão de vocação mesmo. Eu acho que dá para se definir como vocação. Sempre me senti professora, sempre, né? Então, mas no meu caso também, as minhas brincadeiras como criança sempre envolviam ou fazer experimentos, ser cientista, ou ensinar os coleguinhas, os amiguinhos, né? Então eu também creio que é uma questão de vocação, né? Na minha família também não tinha professores, sou o primeiro professor da família, e também eu tenho uma paixão por ensinar, porque eu gosto de entender o mundo que me cerca. E como professor eu posso fazer isso, despertar em outras pessoas o gosto pela compreensão do mundo que me cerca. Então, como professor de ciências, eu posso fazer isso. É o que eu gosto de fazer e é o que eu tento fazer com que os alunos do curso no qual eu trabalho também venham desenvolver o gosto por ensinar, o gosto por ajudar outros a compreender o mundo. É uma atividade de interação muito interessante, né? Porque efetivamente aquela ideia de transmissão, de conteúdo, isso não existe mais de 20 anos, eu acho, né? Nós interagimos com o aluno, nós efetivamente trabalhamos e modificamos a realidade daquele aluno, daquela família, daquele ser social que está ali ansioso por alguma questão para ser discutida, pode ser um conhecimento, uma matéria, ou mesmo uma questão da sociedade como um todo. O aluno sempre tem o professor como um ser referencial para as suas situações de vida, né? Então, o professor, ainda mais na sociedade que vivemos hoje, eu acho que ele acabou assumindo algumas tarefas que até talvez nem sejam de nossa competência, né? Mas nós acabamos sendo professores, orientadores, às vezes somos psicólogos. Eu entendo assim, eu me sinto, enquanto eles são meus alunos, um pouquinho mãe de cada uma, né? De cada aluno, de cada ser que está ali, porque é uma espécie de formação não só acadêmica, né? É uma formação cultural, é uma formação de valores, é uma formação que pode ser diferenciada para cada ser, mas que os alunos ainda têm o professor, por mais que tenhamos muitas experiências da mídia desagradáveis, mas os alunos têm no professor aquele ser para se espelhar. É um ser de exemplo ainda. Como referencial. Como referência. Porque tu ser professor, tu é um ser especial. Porque tu tem que saber
transmitir o conhecimento para o aluno, que ele consiga compreender, mas também tu tem que ter aquela sensibilidade, ter o comprometimento com as aulas, porque tu ser professor, tu tem que estar comprometido, o teu trabalho não é somente dentro da sala de aula, mas também quando você sai da sala de aula, porque você sempre tem que procurar novas metodologias, forma de transmissão do conhecimento. Por quê? Porque cada dia, cada aula, tu vai agir de um jeito e também o tipo de aula que tu ministra, tu não pode sempre ser aquele tipo de aula. Por quê? Porque vai depender da turma que tu tem. Então, tu tem que conhecer os teus alunos para quando tu for ministrar uma aula, tu pensar, e esse conteúdo, se eu for ministrar desta maneira, vai servir para esta turma, mas já para outra turma não serve. Então, é sempre um dinamismo. E vocês, na verdade, vocês aqui são professores de futuros professores. Sim. Tanto na química quanto nas letras, vocês estão ensinando pessoas a ensinar outras pessoas. Como é que é isso? Como é que é esse desafio hoje, né, na sociedade atual, na sociedade que nós temos hoje, de jovens cada vez mais antenados, cada vez com mais tecnologia? Como enfrentar essas questões e quais seriam os principais desafios dos professores hoje? A questão dos jovens terem maior acesso à tecnologia, a gente pensa que automaticamente a tecnologia vai transformar a educação. Quando, na verdade, a tecnologia é mais uma ferramenta que está à disposição do professor. Então, como falou a professora Aline, o ensinar envolve envolvimento com o aluno, esse que vai ser professor um dia. A tecnologia é uma coisa que está muito presente na vida deles. Então, a gente tem que entrar nesse mundo tecnológico e saber usar o que eles já trazem de saber prévio. Eu sei usar determinado programa, eu sei usar determinado site. Então, a gente tem que entrar nessa realidade dele e trazer isso para o nosso lado, e para o lado do aluno, claro, para que essa tecnologia seja usada a favor desse futuro professor. Eles já utilizam, mas não necessariamente utilizam para a atividade profissional. Então, cabe a gente usar essa tecnologia como uma coisa a mais, né, para o futuro exercício da profissão. Eu acho que é um grande desafio porque nós temos que ter assim a atualização constante, né? Nós não podemos parar nunca. Tudo que surge de novo, o jovem tem esse acesso e nós temos que tirar, eu não sei se tirar, mas nós temos que tirar um proveito dessa situação, dessa inovação toda em relação à tecnologia, voltar as questões para a educação. Como utilizar isso efetivamente para desenvolver determinadas competências e habilidades desse ser, né? Como aproveitar essa ânsia que eles têm de estar no Twitter, de todos têm seu blog, todos têm, né, seus recursos Facebook. Como tirar algum proveito desses usos tecnológicos, né? E envolver o aluno também nessas questões. Eu acredito que o maior desafio é o professor se manter atualizado, porque quando pensamos, agora eu sei, surge uma novidade. Então, assim, também se abrir para que o aluno também nos ensine, né? É muito importante. Para essa troca, né? Exatamente. Nós chegarmos na sala de aula abertos para aprender com o nosso aluno, né? Então, nós temos muito para interagir. Isso é maravilhoso, né? Eu acho que o maior ganho do magistério é ter essa possibilidade de interagir e receber do aluno. Coisa que, acredito que 20 anos atrás, o professor não tinha essa possibilidade tão grande como os professores de hoje têm de aprender com seu aluno, né? Nós temos, eu acho que o professor tem que estar aberto para, então, aceitar tudo isso, né? Que às vezes o professor, não, vamos dizer assim, eu domino, né? Então, eu posso ter o conhecimento, eu posso ter os domínios do conteúdo, mas eu tenho que interagir com esse meu aluno e eu tenho que aceitar também as inovações metodológicas, né, de recursos tecnológicos que ele me propõe e metodológicas que ele necessita para o aprendizado dele, porque hoje as competências e habilidades são outras, né, são diferentes. Nós temos que ter outros recursos para desenvolver as mesmas habilidades que desenvolvíamos antigamente. Principalmente na área da química, por a química ser uma ciência bastante abstrata,
Isso dificultava bastante o conhecimento dos alunos, porque mais ou menos eles teriam que imaginar. E hoje em dia, com esses recursos tecnológicos, a gente tem a possibilidade, através de vários programas, de eles chegarem o mais próximo da realidade, através de modelos e de programas que estão disponíveis para os professores nas escolas. E dessa maneira também é possível deixar a aula mais interessante, Sim, né? mais Não dá para ficar só no giz e no quadro, aquela situação anterior. Claro que eu gosto sempre de dizer assim, ó, depende da especificidade do conteúdo, porque tem conteúdos que a lousa a gente precisa, a gente tem que ir para o quadro, principalmente mais essa parte de cálculos, que tem na parte da química cálculo estequiométrico. Essa parte a gente precisa bastante do quadro, mas outros conteúdos a gente tem... Eu acho que o quadro giz jamais serão aposentados, né? Eu acho que esse é muito importante também ter esses recursos, mas assim, existe toda uma complementação, né? E o professor efetivamente não pode ficar só com o quadro e o giz, e efetivamente hoje não funciona mais. Seja no ensino superior ou na escola, toda a educação básica, né? Porque como formamos professores, né? Nós temos contato direto com toda a educação básica, nas orientações dos estágios, né? Então, é muito interessante porque cada aluno, ele é um multiplicador, né? Porque cada aluno que nós temos, ele vai para a escola e lá ele vai ter uma turma com 30, 40 alunos. Então, quando, às vezes, até nós fizemos um cálculo, assim, nós orientamos 10 alunos do estágio, nós orientamos 400 alunos. Né? É belíssimo, porque assim, ter a possibilidade de interagir, de efetivamente fazer o aluno despertar para determinados conhecimentos é maravilhoso. E justamente aí está a beleza de ser o professor formador de professores. Porque a gente tem um papel muito importante. Né? Tudo que a gente faz com esse aluno, seja estimulá-lo, seja fomentar o uso de novas tecnologias, é uma coisa que vai se multiplicar. Porque se uma pequena parcela deles se tornar professor, certamente eles vão utilizar o que eles aprenderam no tempo em que eles estiveram nos bancos escolares, né, os bancos acadêmicos. Então, esse aluno vai levar adiante muita da experiência e do modelo que eles tiveram na universidade. Então, nosso papel é de grande importância. E de muita responsabilidade também. De muita responsabilidade também. Bom, nós continuamos conversando sobre isso daqui a pouquinho, após um breve intervalo. Nós já voltamos. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. Estamos de volta com o Contraponto, recebendo hoje a coordenadora do curso de Química da Unifra, Aline da Silva, o coordenador de estágio do curso de Química, Márcio Martins, e a professora do curso de Letras, Célia Delameia. Bom, nós estamos vendo muito na atualidade situações de conflito nas escolas, situações de violência, de agressões nas escolas, né? Como preparar esse professor para lidar com essas situações? Por favor, Célia. Estava fazendo algumas anotações porque eu me preocupo muito quando, principalmente a mídia, coloca como se a violência fosse um caso de escola,
né? Se a violência acontecesse na escola. Nós vivemos numa sociedade doente, né? É uma sociedade onde não existe mais o cumprimento efetivo de regras, não em termos de regras de limites, mas assim, cada pessoa hoje transcende as regras, né? Se eu vou parar no sinal de trânsito, eu paro um pouquinho em cima da faixa. Se o sinal está meio, vamos dizer assim, na dúvida entre o verde e o amarelo, eu passo correndo. Eu não respeito faixa de segurança. Uma questão muito de individualismo, né? De cada um pensar em si e só eu vou transgredir um pouquinho e não vai acontecer nada, porque eu vou transgredir só um pouquinho, né? Existe essa política do que eu tenho que olhar para mim, eu tenho que cuidar de mim. Aí o que acontece na escola? A escola, ela é o retrato dessa sociedade, né? É uma sociedade que ela precisa de cura, ela precisa efetivamente de um tratamento, de um resgate de valores morais, né? De valores éticos, onde as pessoas efetivamente respeitem até onde elas podem ir. Até onde eu posso ultrapassar o sinal e não vou matar, como aconteceu o caso, o padre em frente à Igreja das Dores. E a menina que está hospitalizada, né? Quer dizer, a faixa de segurança ali, os carros parados e um não para, atropela, daí 3 dias que atropelou o padre, que veio a falecer, atropelou uma menininha de 6 ou 7 anos, né? Então, uma outra pessoa, evidentemente, né? Mas aí, o que se vê? Se vê que como se a escola recebesse a violência lá dentro, que na escola não pode acontecer. Na escola acontece sim, porque a escola ela vai mostrar o que acontece na nossa sociedade. Embora seja um ambiente onde isso jamais pudesse acontecer. Mas a minha casa é um ambiente onde também jamais pode acontecer violência. Né? A rua, a sociedade, o bar, o restaurante são ambientes onde jamais pode acontecer violência e acontece. Então, assim, é preciso olhar para a escola como um ambiente social que integra essa sociedade com sérios problemas. Né? A criança dentro da escola, o adolescente, ele também não vai saber cumprir regras, porque essa sociedade não cumpre regras mínimas, né? Então, é preciso efetivamente, na minha opinião, pensar e repensar essa sociedade, esses valores, essa ética que está, assim, efetivamente deixada de lado, para que a escola consiga sobreviver a essas questões e consiga resgatar o seu espaço também. Ser pensado num contexto, né? Num contexto. E vocês veem casos, assim, nessa supervisão de estágio que existe nos 2 cursos, né? Na Química e nas Letras, de situações que os alunos de vocês, enquanto professores, se colocam e muitas vezes não sabem o que fazer, quer dizer, o que fazer frente a certas situações de violência, de agressões, onde muitas vezes até o próprio professor acaba sendo vítima, né? Eu vou falar de duas situações que eu presenciei, não que meus alunos presenciaram. Eu tinha ido visitar um estagiário numa escola, numa determinada região de Santa Maria, e após a visita, assisti a aula do aluno, me dirigi para a parada de ônibus para voltar para minha casa, e nisso bate o sinal, os alunos da escola saem e formam um grupinho, né, no portão da escola. Eles estavam esperando um coleguinha deles sair. Pensei, estão esperando o colega para ir junto para casa. Não. Eles estavam esperando o colega para agredi-lo. O grupo todo agredir aquele colega. E eu fiquei, assim, chocado. Então, depois, conversando com um professor daquela escola, ele disse, não, isso aí é normal, eles fazem isso. A Célia falava muito que tem que ter essa ética, tem que ter esse respeito ao próximo. E eu me lembro de uma tirinha que eu vi pela internet, recebi por e-mail também. 2 situações. São 2 quadrinhos. Num quadrinho está o aluno com os pais segurando uma prova e olhando para o aluno dizendo, que notas são essas? E dizia, alguns anos atrás. Interessante. É bem interessante, né? E o segundo quadrinho com os pais segurando a prova na frente do professor e dizendo, que notas são essas? Cobrando do professor. Cobrando do como professor. É que tu dá essa nota para o meu filho? Como se o responsável fosse o professor. Então, como é que você vai cobrar do professor que os alunos, depois que saem da sala de aula,
depois que saem do ambiente escolar, sejam educados. O professor pode ensinar isso. Mas se eles, fora da escola, se agridem, formam grupinhos para esperar um colega para agredir fisicamente, como é que o professor vai interferir? Isso também não seria uma banalização, uma resposta dessas de um professor dizendo, é assim mesmo. Quer dizer, é isso aí, a gente sabe que eles se reúnem ali no portão do colégio e vão bater, vão agredir alguém. Quer dizer, parece que há uma certa... Um certo conformismo. Eu acho que não mas nessa pode mesma acontecer, escola, eu não vou citar o nome. Eu acho assim que não pode acontecer conformismo. Não pode. Do lado de fora estamos acostumados. Mas veja bem, eu vou fazer a defesa da escola também. Claro. Né? Conversei com a direção da escola e eles fizeram um programa em que conversaram com os alunos, porque é uma escola que tem bastante problemas de violência e outras coisas, né? E a direção fez um trabalho muito interessante em que ela pediu que os alunos falassem, que os alunos explicassem o significado das pichações, o significado de todos os símbolos que eles costumam pintar nas paredes. Então, muitas vezes a revolta deles é expressa por meio daquelas aqueles grafites, né? E a professora começou a entender o porquê dessas pequenas transgressões. Isso é muito interessante. E entrou, eu acho que é uma ação, é e preciso entrou no mundo agir. deles. É claro que nós não vamos dar conta de tudo, Sim. nem somos, né? Mas com essa pequena ação podemos... de ela tentar aprender a língua desses alunos, ela ofereceu uma parede para os alunos na escola fazerem suas grafitagens. E aí a grafitagem no resto da escola diminuiu. Então, quer dizer, essa escola não estava parada, mas eles sabem que é uma situação que tu não resolve de uma hora para outra. Com certeza. É uma coisa que com pequenas ações... E nem a escola sozinha resolve. E nem a escola sozinha resolve. Porque a escola quer assumir, né? muitos querem que a escola assuma o papel que seria dos pais. Porque falta estrutura familiar. Porque onde se tem estrutura familiar, tu aprende valores, que hoje em dia a gente sabe que as pessoas mais jovens não têm esses conhecimentos, esses valores. Então, por isso que a escola está recebendo essa violência dentro. Por quê? Porque não tem limites. Então, o que se tem que ter é limites. E isso tudo é passado de onde? Né? De uma estrutura familiar. Né? Então, é preciso que haja esse apoio. Nós sabemos que muitas famílias não têm aquela família antiga, pai, mãe, né, os irmãos. Isso não é mesmo. Mas assim, daquele adulto que é responsável por aquela criança, seja o avô, o pai, o irmão, enfim, mas daquele adulto ele tem que passar esses valores, isso não pode ser delegado para o professor fazer. Nós temos que agir sim diante dos fatos, mas não podemos ser responsabilizados por tudo isso, né? Porque nós temos que cuidar daquela nossa família escolar, daquela nossa turma, mas nós temos a nossa vida, a nossa família, os nossos valores para construir também, né? Sim, o aluno passa a maior parte do tempo, não é dentro da escola. Ele passa um período, mas a maior parte do tempo ele passa na família. Então, até uma certa idade, ele aprende os valores, os limites na família, que depois ele vai transpondo aos locais. Na verdade, talvez esteja meio confuso esse espaço de onde se deve aprender o quê. E muitas vezes, talvez, os pais, sem tempo, muito atarefados, acabam jogando lá na escola uma responsabilidade que não é sua. O que se percebe nas próprias quadrinhos que você estava falando é que hoje o pai cobra do professor e não do próprio filho. Então, ele cobra do professor soluções para as questões de violência. Se meu filho apanha quando sai da escola, o professor é responsável. Nós temos que agir, sim, como você colocou exemplarmente a parede, né, da escola, que foi cedida para que eles colocassem para fora o motivo dessa violência. Eu acho que nós temos que pensar em alternativas. Enquanto educadores, não podemos deixar isso solto, mas não somos responsáveis sozinhos. Né? Nós temos que ter, efetivamente, o apoio daquele adulto. Isso, uma questão de apoio. Nós não estamos dizendo que o problema da violência é com a família. Nós estamos falando que professores e escola têm que se reunir junto. Tem que ter um trabalho integrado. Isso, integrado, uma integração. E muito apoio da família. Quer dizer, o pai não pode cobrar e achar que o problema é do professor. Isso. Né? Como a charge revelava. Quer dizer, a nota do aluno, o aluno teve uma nota baixa, o problema é do professor.
Será efetivamente? Pode até ser, não sei, mas nós temos que discutir essas questões. Para isso é preciso que a família vá até a escola, que a família acompanhe o seu filho, participe. Né? Que participe, que esteja atenta para saber o que está acontecendo. Né? Porque é tão fácil dizer, meu filho está com notas baixas. Aquela escola não é boa. Ou aqueles professores lá... Sim, saber avaliar se o problema da nota está no filho ou está no professor ou na escola. Então, observar isso, conviver com os filhos, saber o que está acontecendo, eu acho que é um resgate desse espaço que a família perdeu. Né? E que é preciso recuperar. E que dificulta a ação do professor, com na certeza, verdade. Com certeza. Cada vez mais. Existem outros fatores ainda que daí não depende só também da família e do professor, mas depende de políticas governamentais adequadas. Como, por exemplo, as drogas, que é uma coisa que está muito presente nas escolas. As drogas estão aí. Né? Então, o aluno, a pessoa que frequenta a escola, se ela consome drogas, ela vai ter um estado mental alterado. Então, pode apresentar violência, pode apresentar confusão mental, e isso certamente vai se refletir no aprendizado e, consequentemente, na nota que essa pessoa vai tirar nas avaliações. Isso é uma coisa as políticas governamentais, elas efetivamente precisam dar conta dessas questões, né? Com certeza. Que está assim, eu acho que existe, não vamos falar num governo específico, federal, estadual, municipal, mas existe essa necessidade de que todos esses governos olhem para esse ser, se aliem em prol da educação, né? Porque, assim, efetivamente, nós recebemos essas crianças, né? Esses jovens na escola, e cada vez mais a escola se democratizou, né? Isso é ótimo, mas é preciso também dar condições desse professor dar conta dessa democratização na escola, né? Porque hoje, antigamente, recebíamos quem? Né? Nós sabemos que a escola não era para todos. Né? A escola, 30%, 40% da população ia até a escola. De 20, 30 anos para cá, nós temos todas as pessoas na escola, efetivamente. Isso é um ganho maravilhoso para a sociedade. Agora, é preciso dar respaldo para esse professor poder ter condições de atuar, de efetivamente parar, pensar e agir, né? Tentando resolver esses problemas todos que surgiram com essa democratização da escola dos anos 70 para cá. Né? Então, a escola é para todos é ótimo, maravilhoso. Como vamos dar condições desse professor trabalhar com 30, 40 alunos completamente heterogêneos, de classes sociais completamente diferentes, de culturas diferentes, com vidas, histórias diferentes? Então, como o professor vai lidar com isso? Se ele tem que trabalhar 60 horas, 20 horas de manhã, 20 à tarde, 20 à noite, com salário, em sala de aula para poder sustentar a sua família. Com salário nem sempre condizente com aquilo que ele faz. E daqui a pouco a gente volta, então, para falar sobre esse mercado de trabalho e o que ele promete para esse futuro professor. O Contraponto faz um breve intervalo, não saia daí. A gente fica se perguntando, será que vai ser menino ou será que vai ser menina? Quando o que realmente importa é saber se o bebê vai nascer saudável. A transmissão vertical ocorre quando a criança é contaminada pelo vírus HIV na gestação, parto ou na amamentação. O Lar Acalanto auxilia gestantes portadoras do HIV/AIDS e precisa da sua ajuda. Lar Acalanto e você, gerando esperança. Você conhece a pastoral universitária aqui da Unifran? Não? Aliás, você sabe o que a pastoral universitária faz? Tudo bem. Então se liga aí.
Venha nos visitar ou acesse o site da Unifra e saiba mais. Pastoral Universitária, sua formação espiritual e acadêmica. Lixo fora do lugar prejudica o equilíbrio ambiental. Faça sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. Você sabia que o lixo é um dos maiores responsáveis pelos alagamentos do país? Faça sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. Estamos de volta com os nossos convidados, a coordenadora do curso de Química, Aline da Silva, o coordenador de estágio do curso de Química, Márcio Martins, e a coordenadora do curso de Letras, Célia Delameia. Bom, e aí como é que é este mercado de trabalho para esses professores que estão, né, despontando aí pelo Brasil afora? São muitos professores que saem dos bancos universitários semestralmente ou anualmente. Como é que está o mercado de pessoal da Química? Bom, com relação à Química, assim como as demais áreas de exatas, né, curso da área de exatas, há uma demanda muito grande por professores, então dificilmente um formando do curso de Química vá ficar sem uma colocação profissional. Então, há espaço sim para trabalhar. Temos aí os concursos públicos que estão sempre abrindo para a área de Química, né, tanto professores quanto para as áreas técnicas. E há também, por parte do governo, está havendo cada vez mais estímulo à escolha pela carreira docente. Então, isso se traduz em programas governamentais. Vou falar aqui no caso do PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, do qual eu sou coordenador do subprojeto de Química, né? Esse programa, ele prevê a concessão de bolsas para que alunos do curso de Química desenvolvam atividades docentes nas escolas, e também prevê a concessão de bolsas para que professores que estejam na educação básica, tanto no nível estadual quanto no nível municipal, ajudem a coordenar o trabalho desses alunos em suas escolas e, ao mesmo tempo, eles promovam uma formação continuada. Então, nesse momento, nós temos 18 bolsistas do curso de Química trabalhando nesse programa PIBID e 3 professores de 3 escolas de Santa Maria também supervisionando o trabalho desses bolsistas. É claro que o estímulo financeiro é necessário, né, para que essas pessoas possam desenvolver as atividades, mas o principal atrativo é a quantidade de novos trabalhos e de novas metodologias de ensino que o projeto que proporciona tanto aos nossos alunos que estão se iniciando a carreira docente, quanto aos professores. Então, esse programa PIBID, ele inclusive é um programa que recebeu o status de programa governamental. Então, está garantido por lei de que ele vai ter continuidade. Né? Ele é financiado pela CAPES. Pela CAPES. Nós temos no curso de Letras também esse programa, ele faz parte. Pelo que sabemos, é o primeiro programa que o governo lança, né, de incentivo à docência. Né? Então, isso já é um despertar, já é um olhar para a docência diferenciado. Né? Nós também ficamos muito felizes, temos 20 bolsas nós falamos em bolsas porque são bolsistas, né? E bolsistas que atuam lá na escola tentando trabalhar junto com os professores e melhorar essa qualidade de ensino em várias escolas, né? Dando suporte para que esse professor consiga efetivamente agir na sua escola e melhorar a qualidade de ensino. Então, isso eu acho que já foi um ganho, né, maravilhoso ano passado. E acredito que isso vai se manter por um bom tempo, né? Porque a CAPES assim, está apostando nessa formação docente. Né? Eles mudaram a filosofia de trabalho, né? Porque antes tínhamos só fomento em pesquisas. Só em pesquisa, né? E focado no ensino superior. Né? Assim, agora que na Unifra são vários cursos que participam desse... Sim, temos o curso de Química, o curso de Letras, como a professora Célia falou. A Pedagogia, a Matemática e a Filosofia. Né? Então, temos 5 cursos aí trabalhando. Então, é apoio à docência mesmo, quer dizer,
os formadores de docentes apoiando já os profissionais lá na sua sala de aula para que eles possam ter mais espaço, interagir e também se capacitarem nessa ação qualificada em conjunto, né? Então, isso é uma coisa maravilhosa. Complementando o que os professores falaram, a professora Célia e o professor Márcio, dados do Ministério da Educação apontam que grande parte dos professores que ministram disciplinas de ciências e química, tanto no ensino médio quanto no ensino fundamental, nos anos finais do ensino fundamental, não tem a formação específica na área. Por falta de professores qualificados. Então, com certeza, esses alunos que estão fazendo a licenciatura, o mercado de trabalho ele é bastante grande, que no momento que eles saem formados, o mercado está aberto para encaixá-los nestas vagas. Aí, o que a gente costuma falar? Que o que falta também é concursos, porque no estado mesmo, os professores têm vários alunos que estão esperando que se abram os concursos para que eles possam se encaixar. Enquanto não se abre concurso, vão remanejando os professores como dá. É um problema político, né? Isso. Existe também. Nós temos, no caso, uma atuação assim, bastante forte em toda a educação básica, porque o profissional em letras, ele sai, então, habilitado a trabalhar com a literatura, né, com a língua portuguesa, com a língua inglesa, né, e algumas escolas também têm as aulas separadamente de produção textual, né. Então, nós temos, assim, um campo bastante vasto de atuação junto às escolas. Nós temos, assim, um acompanhamento do egresso e percebemos que nos últimos anos, os alunos eles já estão trabalhando enquanto estão na própria faculdade. É difícil aquele que não está atuando já no magistério. Nós temos alunos de terceiro, quarto semestre já se disponibilizando e atuando, assessorando algumas escolas. Nós temos trabalhos em cursos pré-vestibulares. Alguns tendem e têm essa formação assim bastante híbrida que é possível, vão ser secretários executivos, né? Porque dominam a língua, enfim. Muitos entraram nos concursos que tiveram, concursos em federais. Temos também alunos que atuam na revisão em editoras, em jornais, em agências de publicidade, como revisor de texto. Né? Então, existe uma formação que permite toda essa... Em várias atuações, na verdade, que ajuda na hora da entrada do mercado de trabalho. Porque dependendo do aluno pode fazer uma pós-graduação a nível de mestrado ou doutorado, que vai ampliar ainda mais o campo de atuação para atuar no ensino superior. Claro, qualifica bastante o aluno, que geralmente é o que acontece com os cursos de licenciatura, pelo menos na área de química. A gente sai com a formação de graduação, aí depois já entra num mestrado, num doutorado, para já ingressar nessa carreira. Mas o licenciado, ele pode dar aula na rede pública ou na rede privada. Então, é o mercado de trabalho, a atuação E no caso do curso de vocês, o licenciado vai dar aula somente de química ou ele pode dar ciência? Ele tem habilitação para dar aula de química no ensino médio. E nos anos finais do ensino fundamental. Pode trabalhar com conteúdo de ciências. Conteúdo de um outro projeto. Existe um outro programa, mas esse ainda não foi lançado, que a FAPERGS, né, nosso órgão de fomento à pesquisa no Estado, em conjunto com a CAPES, vai lançar um programa similar ao PIBID também para estimular, para incentivar professores da escola a se reciclarem e para descobrir novos talentos também na escola, para que esses alunos sejam dirigidos para as áreas de ciências e afins. Aqui na Unifra, me parece que tem um programa para fora agora, que é para promover formação em licenciatura para professores que já estejam na escola, mas não têm a formação específica, como a professora Aline diz que tem na área de química e nas áreas de ciências, muitas pessoas sem a formação. Então, está se abrindo esse espaço agora para Por isso que hoje em dia se fala bastante na formação continuada do professor. Porque o professor tem que estar sempre se atualizando. Nunca está parada a formação dele. Ser professor, eu penso que é bem essa dinâmica, né? Nós não paramos nunca, né? Então tem que ter esse gosto efetivo
por estudar, por se reciclar, se atualizar, buscar as novidades, estar em contato com o jovem o tempo todo. E o gosto pela profissão. O gosto pela profissão é o que a gente diz com dos alunos. Porque aquilo que a gente faz com amor, com certeza, depois a gente vai colher bons frutos. E é isso que a gente sempre fala para os alunos. Porque a gente não consegue imaginar um mundo sem educadores. Porque os educadores é o que vão trazer, através levando a sua disciplina em sala de aula, eles mostram para o aluno vai ter como referencial até na atuação profissional. Independente dele ser professor ou não, ele vai ter como referência o professor. Se ele teve um professor bom que trabalhava com amor e dedicação. Porque tudo que a gente faz com amor e dedicação, sempre a gente realiza um bom trabalho. Com certeza. Então tá, eu agradeço muitíssimo a presença de vocês. Não é? Vamos ficando por aqui. Nós tínhamos ainda mais algumas coisas, mas vai ficar para um outro programa. O Contraponto fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima semana. Tchau.